Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos ao programa Hora do Estudo Bíblico. Estamos estudando o livro de Gênesis e no capítulo 40 vimos que José foi colocado na prisão por um crime que ele não cometeu. A mulher de Potifar tentou cometer adultério com José, mas este jovem, com grande coragem, força espiritual e um desejo enorme de agradar a Deus, rejeitou a proposta desta mulher e fugiu de sua presença. E ao fazê-lo, ela arrancou suas roupas. Depois, ela o acusou de tentar violentá-la. E seu marido, que era eunuco, teve que prender José. Bom, essa é uma história muito interessante. Eu tenho certeza que vamos aprender muito com a vida de José. Antes de prosseguirmos o nosso estudo, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais uma oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Amado Deus, abençoe aqueles que neste momento vêm atravessando problemas de saúde. Aquele, Senhor, que vem sofrendo com perdas, console os corações. Te pedimos neste dia em especial por aqueles que ainda não tomaram uma decisão por Cristo, que o Espírito Santo possa tocar nesses corações e que hoje seja o dia da salvação para essas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos no nosso último programa e concluímos que Potifar sabia que tipo de mulher ele tinha e, sem dúvida, não era a primeira vez que ela tentava alguma coisa. Se José fosse culpado e sendo um hebreu na terra do Egito, creio que Potifar teria mandado matá-lo, mas ele o colocou na prisão. Este é um período de treinamento, um período de prova por parte de Deus na vida de José. José não podia entender isso naquele momento. Ele não compreendia que Deus estava provando ele. Mas, mais tarde, ele compreendeu. Não há dúvida sobre isso. Por exemplo, no capítulo 41, versículo 51, lemos: E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. José não sabia que Deus estava por trás de tudo, do seu tempo de provação e de todo o seu trabalho. Depois, o livro conclui no capítulo 50 com um testemunho maravilhoso de José, no versículo 20, referindo-se ao tempo em que eles o jogaram na cova e depois venderam aos ismaelitas. Ele disse: Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José disse: Olha, vocês tentaram me fazer mal, mas Deus guiou tudo isso para o bem. Deus estava trabalhando a favor do seu povo. Deus estava preparando José para fazer algo por toda uma nação. José foi um instrumento nas mãos de Deus. Ele iria abençoar a sua família em primeiro lugar e depois toda a nação de Israel. A propósito, recentemente observei algo no uso dos nomes de Deus. No capítulo 41, a palavra Deus é escrita com letra maiúscula, D maiúsculo, e as outras letras minúsculas. Por exemplo, no versículo 16 do capítulo 41. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus, letra maiúscula, dará a resposta de paz a Faraó. Observe aqui como a palavra Deus é escrita. Versículo 25. Então José disse a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus, letra maiúscula, há de fazer, mostrou a Faraó. Mais uma vez observamos aqui que a palavra Deus começa com a letra maiúscula seguida por minúsculas. Esta é a tradução da palavra hebraica Elohim. A mesma palavra usada em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus, Elohim, criou. E esta palavra Elohim significa forte e fiel. Portanto, quando José usou a palavra Deus, quando falou aos egípcios a respeito de Deus, esta é a palavra que ele usou, Elohim. Ele falou em uma língua que eles entendiam. Ele usou a palavra Elohim, o forte e fiel, criador e sustentador do universo. Bom, mas voltando ao capítulo 41, encontramos uma observação interessante. Aqui ele usa a palavra Senhor e é escrita com todas as letras maiúsculas.
Este é o nome do Deus da aliança. É a tradução para Jeová. A palavra Senhor é encontrada 4 vezes, nos versículos 2, 3, 21 e 23. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e aqui está José, o filho de Jacó, o 4º patriarca, que irá continuar a tradição de seu pai, do seu avô e bisavô, com quem Deus fez uma aliança. Bem, vamos agora para o texto do capítulo 41. E aconteceu que, ao final de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. 2 anos inteiros, sim. Esses foram os 2 anos mais difíceis da vida de José. Com certeza, José estava passando por uma prova muito grande nesses 2 anos. Muito diferente do que ele havia experimentado no tempo que serviu Potifar, porque agora ele está na prisão por um crime que ele não cometeu. É interessante observar que José não ficou amargurado. Ele não se voltou contra Deus. No capítulo 40 vimos que José interpretou o sonho para o copeiro e o padeiro. Ele era um homem bom, gentil com os presos, e não tinha nenhuma amargura, apesar de serem os anos mais difíceis da sua vida. Deus estava guiando José, e José não se isolou das pessoas. Ele continuou a ajudar os outros. E este é um bom exemplo de um homem piedoso. Em Lamentações 3, versículo 27, lemos: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Eu gostaria que pudéssemos transmitir isso para os jovens de hoje. Muitos jovens, não todos, graças a Deus, porque temos jovens maravilhosos, mas muitos deles hoje não sabem nada sobre provações. Eles creem que seus pais são responsáveis pelo seu sustento, que é sua obrigação sustentá-los. Mas a Bíblia diz: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. É uma boa disciplina. Os 2 anos de José na prisão foi um tempo onde o Senhor o fez parar. Por exemplo, no Salmo 37, versículo 23, lemos: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Em Números, capítulo 9, abra aí a sua Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 9, versículo 15 em diante, quero que você veja algo sobre os passos do Senhor. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim, era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Por que Deus colocou aquela nuvem sobre o tabernáculo? Bem, vamos ler o versículo 17. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Os filhos de Israel acampavam ali. E assim Deus os conduziu, um tempo para andar e um tempo para parar. Quando Deus queria que eles andassem de dia, a nuvem se movia. Quando o fogo se movia de noite, eles desarmavam as suas tendas e partiam. Mas quando a coluna de nuvem parava durante o dia e o fogo não se mexia durante a noite, Deus estava dizendo para eles o seguinte: parem. O tempo para avançar ou para parar são ordenados por Deus. E este é um destes momentos na vida de José. 2 anos de prisão. 2 anos para parar. Aconteceu que depois de 2 anos, assim começa Gênesis capítulo 41. Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Este foi o seu sonho, e ele estava perto do rio. Versículo 2. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prato. Próximo do rio Nilo havia pastagens bonitas, e aqui estão 7 vacas bem alimentadas. Versículo 3. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. Essas vacas estavam morrendo de fome e estavam perto das outras vacas. Faraó viu essas 14 vacas, 7 bem alimentadas e 7 vacas magras. Versículo 4.
E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Isso realmente o perturbou, não sabia o que fazer. E ele voltou a dormir. Os versículos 5 a 7 dizem o seguinte: Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Assim como as vacas magras comiam as gordas, as 7 espigas secas comiam as cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Estes são os sonhos que ele teve. Observem que são 2 sonhos. José teve 2 sonhos. O primeiro sobre seus irmãos, o segundo sobre os seus irmãos e pais. Na prisão ele interpretou 2 sonhos, um do padeiro e um do copeiro. Aqui os sonhos aparecem em pares. Não há nada significativo a dizer sobre isso, apenas é interessante observar que esta foi a maneira que aconteceu. Versículo 8, e aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se. Naqueles dias, os sonhos eram muito importantes. Às vezes, os sonhos eram dados por Deus, outras vezes eram dados por Satanás, outras vezes eles eram apenas um fenômeno natural, sem nenhum significado particular. Todos nós temos sonhos, mas Deus muitas vezes se revelava em sonhos, antes de serem dadas as Escrituras. Hoje nós não damos atenção aos sonhos, hoje seguimos a palavra de Deus. Deus nos deu tudo o que Ele quer que saibamos sobre o futuro. E tudo isso encontramos na Bíblia. Mas esses sonhos, naqueles dias, estavam relacionados com o futuro. Versículo 8. E enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que los interpretasse. Eles eram astrólogos, adivinhos, e supostamente interpretavam sonhos e prediziam o futuro com bases nesses sonhos. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. E há uma razão para isso. Esses sonhos foram dados por Deus. O diabo não tinha nada a ver com esses sonhos. Versículo 9, então falou o copeiro Mor a Faraó. Lembre-se que o capítulo 40 terminou com José pedindo ao copeiro para não esquecê-lo. José havia interpretado o seu sonho e o mordomo ficou livre e foi restituído ao seu trabalho. Sua inocência foi provada. Ele tinha sido preso por um crime que não cometeu e José havia predito que isso iria acontecer. Disse também para não esquecê-lo, pois ele também era inocente. Mas o copeiro se esqueceu completamente de José. 2 anos mais tarde, de acordo com o versículo 9 do capítulo 41, o copeiro disse para Faraó que se lembrava de algo. Ele disse assim, versículos 10 a 14. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho, e estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. Bem, 2 anos sem fazer a barba, com as roupas gastas, ele devia estar com uma má aparência. Ele foi levado perante Faraó. Versículos 15 e 16. E Faraó disse a José, eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Eu gosto disso. Esse jovem está dando glória a Deus. Não está se vangloriando por ter interpretado os sonhos. Do versículo 17 a 27, Faraó conta seu sonho, e José ouviu atentamente os sonhos das vacas e também das espigas de milho. Agora ele espera José dizer o significado dos seus sonhos. Versículo 25. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. Observe que José direciona a atenção de Faraó para Deus e não para si mesmo. Agora ele interpreta o sonho.
O número 7 nos sonhos de Faraó representam o tempo. Assim como o número 3 nos sonhos do copeiro e do padeiro no capítulo 40 também representavam o tempo. O número 3 representava 3 dias. Em 3 dias eles sairiam da prisão, um retornaria ao trabalho e o outro seria enforcado. Assim, aqui o número 7 nos sonhos de Faraó representa o tempo. E José interpreta o sonho. Vamos ler os versículos de 26 a 28. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Lembre-se que ele sonhou com gado e grãos. Essas eram as 2 preciosas riquezas do Egito. O Egito era poderoso pelo seu gado e pelos grãos. As terras em volta do rio Nilo eram férteis. E disse José a Faraó: Deus quer que você faça algo. Você deve preservar 20% de todos os grãos e carne durante os 7 primeiros anos. Versículos 34 a 35 lemos: Ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. As cidades eram os principais centros de distribuição, e ele está se preparando para um tempo de fome. Se ele tivesse permitido às pessoas administrarem, eles teriam comido tudo o que tinham à mão, teriam gastado todo o seu dinheiro. Alguns não tinham senso de preservação, não pensavam no futuro, comiam até morrer. E, infelizmente, muitas pessoas fazem isso hoje em dia. Bem, eles não precisavam de todo o alimento que era recolhido. E José disse: Deus está lhe dizendo para separar 20% e guardar nos principais centros de distribuição em todo o país. E a comida vai estar lá nos próximos 7 anos de vacas magras. O versículo 37 diz: E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Ou seja, este homem sabe o que está falando. Eu vou seguir o seu conselho. Vamos continuar com o versículo 38. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Eles acreditavam em espíritos, acreditavam em muitos deuses. Mas Faraó percebeu agora que seus astrólogos, magos e adivinhos não eram capazes de interpretar o sonho porque eles eram incrédulos. Sua astrologia era demoníaca. Esses homens não eram filhos de Deus, eram filhos do diabo. Faraó agora percebe que ele precisa de um homem em quem mora o Espírito de Deus, o Deus de José, Elohim, o Criador do céu e da terra. Sim, amados, o rei estava se voltando para o Deus da criação. Ele reconheceu que dele é a terra e a sua plenitude. Ele reconheceu que a provisão vinha de Deus. Eu não estou dizendo que Faraó foi salvo aqui. Eu não creio que foi, mas pelo menos ele está reconhecendo que José tem um Deus que é digno de ser considerado. Que testemunho José deu em um momento de necessidade nesta nação. Nós estamos vivendo tempos difíceis, de grande necessidade. E o nosso país precisa de mais homens como José, mas mulheres com o espírito de José, homens e mulheres que confiam em Deus e não temam as adversidades da vida, que estão dispostos a trabalhar, a passar por provações e tentações e obter vitória, para serem testemunhas em tempos de necessidade. Temos problemas econômicos em todos os lugares do mundo, e o que nós precisamos, o que necessitamos? Todo mundo diz que precisamos de mais dinheiro, tudo é sobre economia, dinheiro, dinheiro, mas não é isso que precisamos, amigo. Deus está procurando homens e mulheres jovens que desejam dar testemunho dele, assim como José, para que os líderes nacionais se voltem para Deus e deem uma chance para Deus prover para o seu povo que ele, Elohim, criou. José foi este homem naquele tempo. E você? Será esta pessoa agora no presente? Eu serei esta pessoa? Deus precisa de mais homens como José. Paramos por aqui no versículo 38 e vamos continuar no nosso próximo programa, se Deus quiser. Ore por mim, eu estarei orando por você, querido amigo. Precisamos orar uns pelos outros. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.
Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.